Meu povo, a prova da FUVEST está chegando e muitos de vocês estão nesse momento roendo as unhas pensando: ai meu Deus, o que eu vou fazer na prova da FUVEST? Essa prova vai ser muito difícil, ai, será que eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso? Meu Deus! Calma! O nosso vídeo de hoje é literalmente para te mostrar por que você não deve ter medo da redação da FUVEST. Você não deve ter medo da redação da FUVEST, não. Principalmente porque se você é um aluno que chegou na segunda etapa da FUVEST, meu amigo, você já é um ótimo aluno, então, claro, você tem condições de fazer uma excelente redação. Vou te mostrar alguns pontos interessantes na prova da FUVEST, vou compará-la com a prova do Enem. O objetivo desse vídeo é te mostrar quais são, por exemplo, as semelhanças entre FUVEST e Enem e até mesmo quais são as peculiaridades, as especificidades da prova da FUVEST e por que você não deve ter medo dessas especificidades. Então, fica aí, presta bastante atenção no nosso vídeo e se você tiver qualquer dúvida, manda para mim aqui nos comentários, me chama lá depois no Instagram, @aprendicompapai, e aí a gente continua a nossa conversa. Beleza? Fica ligado! Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para te contar por que você não deve ter medo da prova da FUVEST. Pessoal, muitos de vocês ficam muito receosos quando nós pensamos na prova da FUVEST, especificamente o meu objetivo nesse momento exato é te tranquilizar. É te mostrar que você consegue fazer uma ótima prova da FUVEST sem precisar de sofrer tanto. Você tem que levar em consideração, claro, a referência que todos nós temos, que é a nossa referência Enem. Imagino que todos que estão nos assistindo tenham feito o Enem ou neste ano ou em anos anteriores e você já conhece mais ou menos o estilo da prova. E é muito importante que você perceba que o texto da FUVEST, assim como o texto estilo Enem, ele quer que você produza um dissertativo argumentativo, ou seja, que você apresente, defenda o seu ponto de vista. Algumas curiosidades que você precisa de saber nesse comparativo FUVEST-Enem. O Enem, ele deixa para você a possibilidade, ele te conta que é opcional você colocar título. Diferentemente do Enem, para a FUVEST, anote aí, o título é obrigatório. Tente fazer um título sugestivo, tente fazer um título interessante, tente fazer um título que vá de fato chamar a atenção do seu leitor, mas lembre-se, título na FUVEST é obrigatório, diferentemente do que acontece no Enem. Professor, e a minha introdução? A minha introdução ela precisa de ser muito diferente da introdução que eu faço no estilo Enem? Claro que não. Introdução de texto dissertativo argumentativo é introdução de texto dissertativo argumentativo. Em termos estruturais, o que você vai ter? Você vai contextualizar, você vai apresentar o seu tema e depois você vai colocar a sua tese, depois você vai colocar o seu ponto de vista. Contextualização mais tese, isso é a sua introdução. Depois, nos seus parágrafos de argumentação, assim como você faz no Enem, você vai defender o seu ponto de vista, ou seja, você vai em cada um dos parágrafos apresentar uma ideia central, sustentar aquela ideia central e fechar aquela ideia central em um mesmo parágrafo. E a sua conclusão, anote, você não vai colocar proposta de intervenção. Por favor, não coloque proposta de intervenção no texto estilo FUVEST. Você não precisa de ter medo de fazer um texto sem proposta de intervenção, porque, para ser bem sincero, ele acaba sendo até mais fácil. Porque quando nós temos a proposta de intervenção no estilo Enem, você está pensando, eu preciso colocar agente, ação, modo meio, detalhamento, finalidade. Tem vários elementos importantes para você colocar no seu texto. E quando você está produzindo um texto no estilo FUVEST? Quando você produz um texto no estilo FUVEST, quando você chega na sua conclusão, você precisa basicamente de retomar as ideias que estão na sua introdução. Ou seja, você vai fazer basicamente uma paráfrase das ideias principais que estão na sua introdução
E você vai se lembrar de fazer a sua conclusão com pelo menos 2 períodos. Lembre-se, você não pode, não deve fazer um parágrafo frasal no seu texto no estilo FUVEST. O que é um parágrafo frasal? Quando você produz um parágrafo com somente um período. Lembre-se de, na sua conclusão, deixar pelo menos 2 períodos para o fechamento da sua ideia, né? Que seria basicamente essa retomada da sua introdução. Mas, se a gente for fazer um comparativo em termos estruturais, FUVEST versus Enem, por que você não deve ter medo? Porque é muito parecido. O texto FUVEST e o texto Enem, estruturalmente, são muito semelhantes. Você vai ter aquelas diferenças relacionadas, por exemplo, ao título. Você vai ter diferença relacionada, por exemplo, à ausência de proposta de intervenção, mas tirando isso, a base é a mesma. Agora, tem algumas coisas que você precisa de ter na prova da FUVEST de uma forma mais clara, muito mais clara do que no Enem, por exemplo. Você precisa de ter um vocabulário muito elaborado, você precisa de ter um vocabulário muito bem estruturado, você precisa de ter um ótimo vocabulário para que você possa, de fato, mostrar para o seu leitor, para que você possa apresentar para o seu leitor, para o seu corretor, um diferencial em relação à sua concorrência. A concorrência da FUVEST segunda etapa, ela é muito mais qualificada do que a concorrência que você encontra no seu Enem. E para você se diferenciar entre essas pessoas, é importante que você tente ter um bom vocabulário. Eu não estou falando de você decorar 5 palavras diferentes e pincelar aquelas palavras no seu texto. Você vai tentar ter uma boa unidade vocabular. Você vai tentar no seu texto, você vai tentar mostrar para o seu leitor que você é uma pessoa que tem um bom conhecimento vocabular. Alguém que já leu muito, alguém que já tem conhecimento das mais diversas áreas, alguém que é um indivíduo culto, que tem um grande conhecimento, uma grande capacidade lexical. Em relação a outros aspectos, é muito interessante a gente falar sobre a questão do repertório sociocultural. Tem aluno que fala comigo assim, professor, FUVEST não precisa de repertório sociocultural não, né? Olha, gente, FUVEST precisa e muito de repertório sociocultural. Na prova da FUVEST, diferentemente do Enem, você não vai encontrar uma competência que está cobrando de você o repertório sociocultural. Mas não é por isso que você não deve colocar. Você deve colocar, inclusive eu gosto muito de sugerir que você tente apresentar bons repertórios e que você tente apresentar ali uns 4 repertórios mais ou menos no seu texto de uma maneira muito bem organizada, muito bem desenvolvida. Os temas da FUVEST, eles facilitam muito o uso, por exemplo, de repertórios das ciências humanas, repertórios relacionados à literatura, porque são temas, na maioria das vezes, um pouco mais abstratos. Então você pode utilizar e deve utilizar repertórios socioculturais assim como você utiliza no Enem. É mais um motivo para que você não tenha medo da prova da FUVEST. Qual vai ser a diferença? A diferença é que para a FUVEST você vai buscar repertórios que sejam mais originais, repertórios que demonstrem bastante o seu conhecimento sobre o assunto. Tirando isso, a base da prova vai ser literalmente a mesma base do Enem. Os temas eles podem ser um pouco mais filosóficos, um pouco mais abstratos do que nós já estamos acostumados a ver nas provas tradicionais do Enem, mas eu não diria que é nada de outro planeta, nada completamente diferente não. Olha, a FUVEST, por exemplo, já cobrou altruísmo. O Enem já cobrou em segunda aplicação empatia. Querendo ou não, é um nível de abstração semelhante. A FUVEST já cobrou a importância da ciência. Olha que tema interessante que seria altamente cabível numa prova como a prova do Enem. Discutir sobre essa questão da ciência, a importância dela. Pois é, seria super válido. A FUVEST já cobrou consumismo, poderia aparecer também uma discussão desse tipo na prova do Enem. Então assim, não são provas tão distintas, não são provas tão diferentes. A única diferença vai ser o seu público, que na FUVEST é mais qualificado e logicamente por isso você precisa de refinar mais o seu texto para fazer aquela redação espetacular. Tudo tranquilo? Entenderam tudo? Sacaram absolutamente todas as questões para a prova da FUVEST? Então, maravilhoso, meus queridos! Se você gostou do nosso vídeo, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e se você tiver alguma dúvida em relação à prova da FUVEST, mande para nós aqui nos comentários que nós vamos te responder. Beleza, meus queridos?
Um grande abraço para vocês, até a próxima. Ei, tchau, tchau!